Benzine, 11 horas e 8 minutos. Nosso primeiro convidado já está em contato conosco para conversar sobre um biciato que acontece hoje em homenagem ao Carlos Leandro Trindade da Silva, né, o ciclista que foi morto atropelado aqui em Porto Alegre. A gente vai abordar esse assunto com o Pablo Vaz, que é ciclista e é um dos organizadores desse biciato. Bom dia, Pablo. Obrigado por estar conosco. Bom dia, Pablo. Bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tudo bem? Tudo bem, e com você, como que está essa organização para hoje à noite, hoje, fim da tarde? Olha, nós estamos esperando um número bem elevado de ciclistas, pedestres e todos mais aqueles que queiram participar desse ato. A partir das 19h30, no Largo Zumbi dos Palmares, com saída prevista para as 20h30. Bom, a gente pode contextualizar um pouquinho também, Pablo, para falar sobre o que está motivando, né, vocês a realizarem esse ato, além, claro, da homenagem a ele, é também uma forma de protesto, né? Sim, com certeza. As duas coisas ocorrem juntas, né? Nós tivemos agora o ano de 2025, segundo dados da própria IPTC, como o ano onde mais ciclistas morreram no trânsito de Porto Alegre. Isso é um dado bastante alarmante, porque esses são os números mais altos desde que esses registros começaram a ser feitos no ano de 2015, se eu não me engano. E isso é um indicador muito grave de que muitos aspectos importantes no trânsito realmente não estão funcionando. Não sei se vocês têm a mesma impressão e a mesma percepção que eu, mas cada vez menos, cada vez mais, o número de agentes nas vias fiscalizando e aplicando infrações e multas vem diminuindo. Hoje em dia a gente consegue sair de casa e praticamente não vê nenhum agente da IPTC fiscalizando o trânsito. E essa impunidade, digamos assim, estimula com que os motoristas cometam infrações. É cada vez mais comum nós observarmos no trânsito de Porto Alegre pessoas passando o semáforo vermelho, pessoas que não respeitam a faixa de pedestre, pessoas conduzindo veículos automotores com o celular na mão, né? E tudo isso é reflexo de uma falta de fiscalização pelo nosso órgão de trânsito, o que acaba gerando numa sociedade como a nossa uma sensação de impunidade, ou seja, que o motorista passa a acreditar que ele pode fazer o que ele quiser na condução de um veículo automotor, que ele nunca vai ser punido, nunca vai ser multado, nunca vai ser chamado a atenção dessa conduta errada e irregular. Eu acredito um pouco que isso vai além daquela tecla que a IPTC gosta de bater, que é a questão de educação, que tem que se trabalhar campanhas de educação. Sim, tem que se trabalhar a questão da educação. Mas qual é o motorista hoje devidamente habilitado que não sabe o significado de uma faixa de segurança? Qual é o motorista hoje que não sabe que não se pode dirigir com o celular na mão porque se perde a atenção necessária para conduzir um veículo automotor que pode ser sim uma arma quando mal utilizado? E fora isso, né, qual é o motorista que não sabe, que não tem a plena consciência que passar perto de um ciclista ou passar perto de um pedestre ou não respeitar a travessia de um pedestre pode gerar uma lesão grave ou até a morte desse ciclista? Então, todos esses dados nos levam à conclusão que existe uma grande negligência por parte da nossa prefeitura, do nosso órgão de trânsito, em relação à fiscalização e à aplicação de multas, né? Eu acredito, e até é importante ouvir o Pablo sobre isso, até inclusive ontem nós falamos nos 60 Minutos com a diretora adjunta do Detran sobre os planos para 2026 e tudo que aconteceu em 2025, e vale muito se dizer, não é, Pablo, que tudo isso que você colocou é extremamente verdade, eu concordo plenamente, e que cada vez mais, embora seja a primeira ferramenta que se tem, seja a da conscientização, da educação, ela precisa ser ampliada, né? Não só para o motorista de veículos, de caminhões, ônibus, para os motociclistas e para os próprios ciclistas. Há um trabalho que tem que ser realizado de uma forma muito ampla para que a gente evite esse tipo de situação. Embora esse caso que a gente traz hoje e que vai ter justamente esse biciato em homenagem ao Carlos Trindade, ela se dá muito por uma questão de comportamento mental, né? Porque o cidadão que faz o que fez
o motorista que atropelou o ciclista, ele está desequilibrado mentalmente também, é uma questão de saúde mental. Quer dizer, é um debate muito amplo e um trabalho muito árduo de se fazer em relação a como se trabalhar esse momento onde há muitos ciclistas em Porto Alegre, como há no Brasil inteiro. Talvez Porto Alegre nem seja que mais tem mais ciclistas, e ainda assim teve esse número alto aí de mortes no trânsito, que a gente lamenta demais. Mas é um trabalho muito amplo que precisa ser realizado para todos os componentes do trânsito. Eu até falo, eu fiz um curso de reciclagem, quando fui tirar a carteira, a minha nova carteira, questão de 4, 5 anos. Há uma série de novas determinações que muita gente que já está no trânsito não sabe que existe, né? Por exemplo, hoje o ciclista ele só está acima do pedestre em relação à prioridade de trânsito, não é, Pablo? Assim, sobre esses pontos que tu levantaste, que são bem interessantes, assim. Primeiro deles, o pedestre teria que ser, né, o rei dentro do trânsito. Porque, exato, ao contrário do que muitos pensam, o trânsito não são só os veículos, né? O trânsito engloba, exato, os animais que estão na via, pedestres, ciclistas. Só que, assim, na minha visão como ciclista, eu tenho a impressão que o ciclista é o mais vulnerável e o mais suscetível a riscos. Por quê? Porque o ciclista, ele divide a pista de rolamento, quando ele não está na ciclovia, ele divide a pista de rolamento com o veículo automotor. Então, ele é mais suscetível a risco até que o próprio pedestre. O exato, pedestre tem total preferência, mas essa interação direta entre pedestre e veículo automotor, ela se dá mais nos momentos de travessia ou no momento em que o veículo está entrando numa garagem, saindo do chamado lote lindeiro, alguma coisa assim. Fora isso, o ciclista ele está muito mais exposto. A respeito daquilo que tu falaste ali, a EPTC, ela tenta trazer uma justificativa que o número de óbitos esse ano foi maior dos ciclistas em função de um aumento do uso da bicicleta na cidade de Porto Alegre. Isso não é uma verdade, porque em anos anteriores, nós tivemos o uso da bicicleta bem mais aflorado do que ocorreu nos últimos anos. Nós temos vários fatores, que é a falta de estímulo do poder público, né, ciclovias que não são construídas, uma malha ciclovia desconexa, tudo isso deixa de estimular o uso da bicicleta. Então, essa argumentação da IPTC de que aumentou o número de ciclistas nas ruas, por isso aumentou o número de óbitos, para mim ela não se justifica muito, é mais uma desculpa realmente do que a realidade dos fatos, né? Bom, e assim, a gente está falando muito sobre a questão dessa educação, né, dessa necessidade de conscientização. Você mesmo citou, né, que todo mundo sabe. E tem muita coisa em relação ao convívio no dia a dia, né? De lembrar do outro, de pensar que o outro existe, né? De, às vezes, ser gentil no trânsito, não precisa ser olho por olho, dente por dente. Qual é a orientação que tu dá, assim? Eu sei que às vezes a gente cansa de falar as mesmas coisas, mas o que tu pode dizer para o nosso ouvinte que é motorista, que está no trânsito, né? Que tipo de melhoria a gente pode ter nessa relação? Assim, a relação ciclista e veículo automotor, ciclista e motorista, digamos, porque dentro do veículo tem sempre uma pessoa conduzindo, a gente ainda não tem veículos autônomos em Porto Alegre, até onde eu sei, então é uma relação entre duas pessoas, né? Existe uma legislação, uma lei em vigor desde a entrada do Código de Trânsito, que ocorreu ainda na década de 90, que ela diz assim: todo veículo automotor, ao ultrapassar uma bicicleta, deve manter uma distância mínima de 1,5 metro. Isso é lei, isso gera uma infração quando não respeitado, isso gera uma multa quando não respeitado. Se essa simples regra de trânsito fosse respeitada, eu tenho certeza que nós não teríamos esse número elevado de mortes de ciclistas e de acidentes e de ocorrências que lesionam ciclistas que nós temos hoje na cidade de Porto Alegre. Por quê? Porque essas ocorrências, elas ocorrem pelo contato do veículo automotor com a bicicleta, na sua grande maioria. Então, se essa simples regra de trânsito fosse respeitada, nós não teríamos o contato do veículo automotor com o ciclista. Tá? E uma coisa que a gente tem que observar também é que, assim, o trânsito, quando ele anda solto demais, digamos assim, sem a fiscalização, e aí eu vou bater naquele ponto que eu falei antes, os motoristas e as pessoas em geral começam a achar que é tudo sem limite, que cada um pode agir da forma que quer. Por isso que existe o regramento, por isso que existem as regras e por isso que existem as campanhas educativas.
Só que tudo isso não funciona se o motorista não se sente fiscalizado, se o motorista não se sente cobrado por alguém que vai impor esses limites de conduta, de uma conduta correta no trânsito. E isso a gente não tem hoje na cidade de Porto Alegre. É importante que tenha bastante designado as áreas onde o motorista sabe que não pode transitar e acaba transitando, invadindo às vezes áreas nas quais os ciclistas estão ali e que são feitas para eles, né? É importante esse tipo de fiscalização. Aliás, essa questão da falta da fiscalização e também da punição exemplar, ela é ampla para vários aspectos. Hoje estamos falando aqui sobre essa questão do trânsito, mas a impunidade ela faz com que tenhamos uma série de outras situações, além dessa, que são extremamente importantes e que a gente precisa cada vez bater mais. É preciso punição, é preciso realmente que as pessoas elas saibam que caso elas cometam erros e erros como esses, elas vão ter uma punição, elas vão ter que pagar por aquilo que elas fazem. Responsabilidade sobre as suas ações. Né? Bom, a gente precisa... Pode falar, Pablo. Eu acho que em qualquer relação social, quando tu tens a sensação de não estar sendo fiscalizado, não é nem a punidade em si, é de não existir a possibilidade de tu vir a ser punido se tu tiveres uma conduta inadequada, com relação a qualquer coisa. Isso pode ser dentro de um condomínio, pode ser no trânsito, pode ser dentro das tuas relações profissionais de trabalho. Se tu tem essa sensação que tu pode fazer tudo e que tu nunca vai ser punido, a tendência do ser humano é não obedecer às regras. E aonde a gente vê isso com mais frequência e mais facilidade, infelizmente, é no trânsito. É aquela coisa, não dá nada, né? Eu vou fazer que não dá nada, exatamente. Bom, Pablo, a gente tem que se encaminhar para o final. Eu só quero trazer o serviço, então, para esse biciato. Vocês estão esperando quantas pessoas, né? E como é que faz, né? Quem quiser, quem está ouvindo a gente, quer participar com vocês também, como que faz? Olha, o biciato é só chegar no Largo Zumbi dos Palmares e acompanhar a manifestação. Tá? Qualquer pessoa pode participar de bicicleta, a pé, de patinete, patins, qualquer veículo de propulsão humana, todas as pessoas são muito bem-vindas para chamar a atenção em relação a esse trânsito tão desumano que nós temos hoje na nossa cidade. E vai ter algum trajeto ou vocês vão se concentrar mesmo somente no Largo Zumbi dos Palmares? Não, ele sai do Largo Zumbi dos Palmares, tá? E finaliza no local onde ocorreu o atropelamento do Carlos Leandro. Perfeito. Obrigada, Pablo. Obrigado, Pablo. Nada, sempre as ordens. Parabéns pela iniciativa e sucesso no evento. Ok, muito obrigado. Pablo Vaz, ele que é ciclista e um dos organizadores desse biciato, em homenagem ao Carlos Leandro Trindade da Silva, né, esse ciclista morto por um atropelamento em Porto Alegre. Esse ato que acontece a partir das 7 horas da noite no Largo Zumbi dos Palmares. E importante também abrir aqui para que a EPTC possa se manifestar, trazer o que está sendo feito para tentar melhorar essa questão, né? A questão de onde o ciclista pode transitar, a fiscalização em cima de tudo aquilo que foi colocado aí pelo Pablo, que é um ciclista, ou seja, sabe como funciona esse dia a dia de quem está aí nas ciclovias e nas ruas de Porto Alegre, às vezes utilizando a bicicleta para locomoção, para profissão, tem gente que trabalha com entrega também dessa forma. 11h21. Esse é o nosso Manhã Bandeirantes no ar para a Sicredi, transforme planos em